Olá, amigos! Olá, amigas! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Horizonte Espírita. Esse canal que é meu, que é nosso, para que a gente possa refletir dentro da doutrina espírita, refletirmos o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E nós temos, então, um convite especial a fazer a todos vocês. Esse convite é realmente muito especial. Vamos dar início aqui no canal Horizonte Espírita a um estudo muito proveitoso, a um estudo muito especial, como é este convite, e importante para nós, né, espíritas que estamos buscando conhecimento, buscando aprendizado. Nós vamos falar de um livro, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Mas eu não vou falar agora sobre o livro que nós vamos iniciar o estudo. Eu disse que esse convite é um convite muito especial, porque além de ser uma obra magnífica, importante, né, que vai nos trazer muitos ensinamentos, nos proporcionar muitas reflexões, eu tenho comigo esse estudo aqui, que eu não vou fazer sozinha, uma pessoa muito querida, uma pessoa especial para mim, que eu digo que ela é, no meu coração, a minha mentora encarnada. É uma pessoa, uma trabalhadora do movimento espírita, muito importante, atuante, incansável, né, realiza muitas coisas maravilhosas dentro do local onde ela frequenta, da casa espírita onde ela frequenta. Então, eu estou muito feliz em chamar essa minha querida amiga para participar comigo desse estudo. Primeiro, eu vou fazer uma breve apresentação para que vocês possam conhecê-la. Amália Carvalho de Moraes, 76 anos. Ela nasceu em Porecatu, no estado do Paraná. Veio para Bauru em 1981. É viúva, é mãe e é avó. E é uma grande trabalhadora da seara espírita. Ela não vem de uma família espírita, ela vem de uma família católica praticante. Mas algo aconteceu que despertou ali o seu interesse e ela buscou por essa doutrina. Então, a Amália nos conta que desde criança, até os 13 anos de idade, ela era acometida frequentemente por uma hemorragia nasal muito intensa, né? E nenhum tratamento que os pais buscaram, médico convencional, deu resultado. Aí ela conta que eles tinham um vizinho que era espírita e fazia trabalhos de cura em sua casa. Um dia, sua mãe, vendo, em desespero, porque vendo aquela hemorragia muito intensa, né? Pediu a esse vizinho que ministrasse um passe de cura na pequena Amália. Nunca mais essa hemorragia aconteceu novamente. Nunca mais se repetiu. Daí em diante, então, ela diz que foi buscando a literatura espírita para conhecer, né, aquele fenômeno, conhecer o processo, conhecer as bases da doutrina espírita. E nunca mais a abandonou. Ela queria conhecer, explicar, né, que lhe fosse explicado o outro lado da vida. Então, em 1982, já aqui na cidade de Bauru, ela começou a frequentar uma casa espírita da nossa cidade e está lá até hoje. Ela é palestrante desde 2005, dessa casa espírita que frequenta. Então, ela nos diz que a doutrina espírita tem todas as respostas que ela precisa, que ela busca, porque a doutrina espírita tem respostas para tudo. Basta, então, queremos enxergar, nos diz a Amália. E, por fim, ela finaliza dizendo que o conhecimento espírita só me trouxe paz, a confiança em Deus e em Jesus, e despertou em mim o amor pelo outro. Seja ele um anjo bom, seja ele um anjo mau, que, entre aspas, por enquanto, permanece em desarmonia consigo mesmo e com a justiça divina. Então, neste momento, eu trago ao palco, aqui para
se apresentar, conversar com todos nós, a nossa querida Amália. Olá, Amália, Obrigada, seja muito Patrícia. bem-vinda. Bom dia, obrigado pelas suas palavras. Bom dia, queridos ouvintes do canal Horizonte Espírita. Eu aceitei o convite da minha filha espiritual, Patrícia, com certo temor. Será que eu estou à altura dos nossos ouvintes de poder explicar um tema tão profundo quanto a sabedoria de Emmanuel? E confesso a vocês que hoje já até pedi a ele que nos inspirasse para que a gente possa passar a todos vocês conteúdos fidedignos, sérios, porque esse é o objetivo desse trabalho do canal Horizonte Espírita, propagar a doutrina espírita sob a visão do Evangelho de Jesus. Esse é o nosso objetivo. E eu quero dizer a vocês que esse livro, que chamou muito a atenção, não só a minha atenção, como a da Patrícia, chamado Pensamento e Vida. Eu vou mostrar a capa para vocês, é uma capa moderna, porque eu tenho um da primeira edição, que ele foi lançado em 1958, autoria de Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. São temas variados que Emmanuel nos apresenta e nós vamos tentar, em cada palestra, em cada encontro nosso, falar da família, da educação, da fé, do trabalho, da prosperidade, da culpa. Nós vamos falar também da obsessão, da enfermidade, da morte e do amor. Então, nós contamos com a sua presença online todas as quintas-feiras, Patrícia. Que dia que você... Terça-feira, às 19 horas. Todas as terças-feiras, às 19 horas. Agora é com você, Patrícia. Isso, muito bom, Amália, apresentando esse livro para nós, importante, né? Ele é um livro curtinho, se analisarmos dentro dos outros, né, dos livros auxiliares da doutrina espírita, é um livro fino, é um livro que tem 30 capítulos, mais a introdução. Os capítulos são curtos, e aqui nós vamos, a cada encontro, nós vamos falar um pouquinho, né, ler e refletir sobre esses capítulos. Mas não se enganem, os capítulos são curtos, mas são intensos e são especiais e trazem para nós muitas oportunidades de aprendizado. Então, aqui está o convite feito a todos vocês. Nós vamos iniciar o estudo. Vamos ver, aqui nós estamos já na próxima semana, né, Amália? Na próxima semana, na terça-feira da próxima a gente fala sobre o prefácio desse livro, inicia, que traz lições maravilhosas, não é, Patrícia? Isso, exatamente. Nós vamos começar sobre esse prefácio, que é especial, e vamos dar continuidade a partir da próxima terça-feira, às 19 horas, com o capítulo 1, iniciando, então, o livro. A gente já pode começar, né, Amália? Pode, a falar sobre a introdução. É especial e vocês vão ver por que esse livro é especial. Então, eu vou trazer aqui para vocês, eu vou começar a ler os 2 primeiros parágrafos, aí a gente vai comentando e a Amália vai lendo o restante. Pensamento e vida. Perguntou-nos, isso é Emmanuel que está falando, né? Perguntou-nos, coração amigo, se não possuíamos algum livro no plano espiritual suscetível de ser adaptado às necessidades da Terra. Algumas páginas que falassem ao espírito dos problemas do espírito. Algo leve, rápido, que condensasse os princípios superiores que nos orientam a casa.
Então, aqui Emmanuel já está falando para nós que lá na espiritualidade, né, onde ele se encontra, um coração amigo perguntou a ele se ele não tinha ali no plano espiritual um livro que falasse, né, do espírito, da vida do espírito, né, adaptado às necessidades da Terra. Olha que interessante. Então, era um livro que já existe no plano espiritual, que eles utilizam no plano espiritual para o aprendizado, só que este amigo estava perguntando se não existia um adaptado à Terra, adaptado aqui a nós que estamos encarnados, vivendo, né, dentro dessa materialidade e com as coisas do mundo, não é? Segue aí, Amália. O que eu penso disso? Naturalmente, é um amigo de superior elevado também, né? Encarnado, que deve ter perguntado a ele, né? Está junto Por de quê? Emmanuel, né? Porque se existe, se ele não tinha de sua autoria alguma coisinha que pudesse nos ajudar a interpretar o pensamento, principalmente, diante da vida terrestre. E ele fala, Patrícia, que existe sim uma cartilha. Podemos entrar nisso agora, né, Patrícia? E Sim, agora eu claro. queria dizer a vocês o que é cartilha. Segundo a definição dos dicionários, cartilha é um livreto educativo com finalidade pedagógica que serve para orientar, educar ou ensinar passo a passo, de forma rápida, promovendo mudanças de comportamento. Aí eu me reporto à infância, né? Aos nossos alunos, cartilha Caminho Suave. Quem não se lembra disso? Que alfabetizou milhões de criaturas brasileiras. Hoje acho que nem usa mais isso, né, Patrícia? Mas era uma cartilha maravilhosa para as professoras naquela Eu época, usei Caminho Patrícia, Suave. que facilitava demais a alfabetização das crianças. E Emmanuel, na sua modéstia, ele fala que um pequeno livreto, uma cartilha é um pequeno livreto, que tem essa Sim, finalidade de orientar nós, seres humanos, quando estamos, e esse livro é utilizado nas escolas de regeneração. Posso falar sobre isso, né, Patrícia? O que é pode, essas fica bom. escolas de regeneração? Explica aí, É Amara. o período que, quando nós saímos da carne, vamos para o plano espiritual, e lá não vamos ficar olhando para Deus e tocando harpas, não. Nós vamos para escolas para estudar, nesse intervalo de tempo de uma futura reencarnação, nós vamos para essas escolas de regeneração estudar e compreender como vai ser a nossa próxima vida. E ele diz, então, com toda humildade, que esse livreto é usado ali como instrução, como cartilha, para nós que chegaremos ou já estivemos também nessa escola de regeneração. Quer prosseguir, filha? É isso mesmo. Então, olha que privilégio, né, que a humanidade recebe, né, desse É, espírito tão maravilhoso, né, mentor do nosso querido Chico Xavier, e que nos trouxe, através da psicografia desse grande médium, né, nos trouxe tantas elucidações, com seus romances históricos, que nos trazem isso, tanto conhecimento, isso. transformações. E aí ele nos traz essa riqueza desse livro Pensamento e Vida, adaptado às nossas necessidades de espíritos encarnados, vivendo aqui na matéria. Então, nós não poderíamos deixar de aproveitar, né, esse manancial aqui de bênção, e aprofundarmos, né, Amália, esse nosso conhecimento, essa oportunidade, né, que ele está nos trazendo. Aí o Emmanuel vai dizendo que são anotações humildes, né? Que repontam do cérebro,
como flores que rebentam do solo, sem pertencerem, no fundo, ao jardim que as recolhe, por nascerem da bondade de Deus, que conjuga o sol e a gleba, a fonte e o ar, o adubo e o vento, para nelas instilar a cor e a forma, a beleza e o perfume. Então, aqui ele já demonstra também todo o seu desapego, né, em relação à obra, toda a sua humildade, porque ele diz que repontam do cérebro, né, em flores que rebentam do solo, mas que não pertencem a ele. Ou seja, o que está aqui dentro não é ideia, sugestão de Emmanuel, é conhecimento da lei divina. Então, é de Deus. É isso que ele está falando para nós, não é, Amália? Ele está trazendo Patrícia, orientações da lei. perdão, com Não, essa pode falar. comparação, é o que você acabou de dizer, ele não se considera autor dessa obra, porque não Uhum. nasceu do ser Emmanuel. Ser Emmanuel, primeiramente, foi preparado por Deus, com tudo o que pôde, com todo o esforço, com toda a transformação que houve dentro dele, com toda a busca da perfeição, porque também ainda não é um espírito perfeito. E ele diz que isso não é dele, primeiramente pertence a Deus, porque foi Deus quem preparou o seu cérebro, a sua mente, para receber esses conhecimentos, como Deus preparou o solo para receber a semente, que se tornou uma planta, que essa planta deu flores, talvez tenha dado frutos, mas ela não pertence a esse solo, ela não pertence a esse jardim. Por quê? Ela precisou da terra, ela precisou do adubo, ela precisou da água, da chuva, do sol, do ar, do adubo, para que ela germinasse. E ele se compara com a condição humilde dessa plantinha que foi preparada pelo nosso Pai, para que desse esse fruto, para que desse esse fruto belo, colorido, perfumado, do conhecimento do Evangelho de Jesus. Não é, Pati? É o trabalho do espírito, O né, Amália? O trabalho. trabalho E do nós espírito estamos que já... sendo preparados também. Não se esqueçam. Exatamente. Eu, É o Patrícia e trabalho que todos nós vocês. estamos realizando agora. É. É, O trabalho que nós realizamos agora, a Emmanuel já fez há longo já. tempo e continua fazendo. Ele já está É. seus grandes passos adiante, Com né? E é o certeza, trabalho Patrícia. do espírito. Com E é certeza. interessante quando vemos essa humildade que Emmanuel traz para nós, que a doutrina espírita, dentro das obras, né, auxiliares e até da base da Pentateuco espírita, nós entendemos que a espiritualidade maior, os espíritos superiores, eles não se atentam, eles não se pegam nessa coisa do nome, né, da individualidade nesse Sim, sentido. sim. Eles não importam que nome que se dê de quem está, que espírito está trazendo a É, obra. O importante é a obra, não é? Eles deixam a forma de lado para priorizar o que é a essência. Que a ah, essência é trazer o conhecimento espírita, é. trazer a Como lei de você Deus disse, para perdão, como nós. você disse, ele não tem o egoísmo do apego, que é o certo para todos Exatamente. nós, né? É, Ele não, é. primeiro ele fala que não é dele, e ele não vai reter tudo isso, esse conhecimento que ele já adquiriu só para ele, então ele quer compartilhar com todos nós. E eu espero, Emmanuel, que nós estejamos à altura de poder explicar com a nossa simplicidade o que você realmente quer dizer. Mesmo porque, Patrícia, ele fala que esse livreto, que essa cartilha, muito para ele muito simples, mas para nós não. Ele É. fala que ela foi adaptada aos nossos conhecimentos, aquilo que a nossa inteligência pode alcançar, que mais Uhum. não daria, não. É. Mas mesmo assim, vai necessitar do nosso esforço humano para compreender tudo o que ele quer passar para nós. Talvez tudo nós ainda não compreendamos, mas uma boa É. parte eu tenho certeza que sim, não é, Patrícia?
Sim, com certeza, vai do nosso esforço, né? Porque como foi uma adaptação para nós aqui encarnados, e dentro desse mundo de provas e expiações, imperfeitos como somos, então essa adaptação foi trazida para que a gente, como oportunidade para que a gente possa assimilar muitas coisas, né, Amália? E, enfim, É, a gente sabe que o conhecimento a gente vai adquirindo aos poucos, é importante que a gente interiorize esse sentimento, esse conhecimento, mesmo que seja o pouco que a gente assimile, porque interiorizando, aí nós teremos condições o quê? De nos transformar com esse sentimento verdadeiro, com esse conhecimento verdadeiro, real que a gente adquire. Então, a gente vai com calma, a gente vai devagar, né, Amália? Vamos com certeza. refletindo cada capítulo, trazendo informações também de outras obras, das obras básicas, É, para que faça um conjunto, né, de explanação de uma forma que a gente compreenda bem e que possa passar, né, para possa os nossos amigos transmitir, de uma né? forma mais clara. Aí, então, Emmanuel, finalizando assim, ele diz que pensamento e vida chamamos-lhe no mundo espiritual, ou seja, o nome do livro, o título Pensamento e Vida, também é desta cartilha que eles Ele, utilizam lá no plano espiritual. ele É o conservou o mesmo mesmo livro título, né? que conservou. Ô, E sob a Patrícia, mesma designação, deixa eu fazer, oferecemos-la. Oi, pode é, falar. vou fazer um pequeno comentário. Quando a gente partir daqui, acho que nós vamos estudar de novo já com outro olhar, né, Patrícia? Essa obra lá do É, outro lado, né? sim, que bom, né? Que Eu bom que falo, a gente não vai nossa, estar tão bestinha, né, Patrícia? a gente está buscando, né, trabalhando Tá, para isso, né, Mara? Para que a é, gente possa desenvolver, que é o objetivo nosso aqui, né, é, é. desenvolver o intelecto e a moral. Então, ele diz que é o mesmo nome, e oferecemos-la aos nossos irmãos de luta, que somos nós, temporariamente internados na esfera física, para informá-los, ainda uma vez, de que o nosso pensamento cria a vida que procuramos. Então, aqui Emmanuel está falando dessa importância do pensamento e que muitas vezes nós deixamos de lado. Como é importante o pensamento? Porque às vezes nós pensamos assim, bom, o pensamento é meu, né? Quem que está sabendo do que eu estou pensando? Ninguém. Eu estou só sabendo do que eu estou pensando. Mas não é bem assim que funciona. E ao longo da obra, a gente vai compreender a força, a importância do pensamento na criação do nosso destino. Emmanuel vai nos dizer isso. E aí, só para finalizar esse parágrafo, porque daí já finaliza, né, Mara, a introdução, ele diz: através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia no curso dos milênios com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constituem o pensamento e a vida do nosso Pai. Ou seja, estamos trabalhando aqui a nossa individualidade, né, o nosso É. conhecimento, a nossa moral, para que o nosso pensamento seja como o pensamento do nosso Pai. Aí a nossa evolução estará completa, Patrícia, né? então ele deixa bem claro para todos nós que o objetivo deste livreto, desta cartilha, é nos informar e esclarecer sobre a importância do pensamento em nossa vida, porque o pensamento vai definir a vida que escolheremos. Vai Sim. definir também aquilo que nós vamos sentir mais atração, menos atração, e nós vamos refletir tudo que o nosso pensamento tudo que pensamos, nós vamos refletir no modo de vida que nós escolhemos. Isso fica bem claro que é o principal objetivo dessa obra. Até, como diz ele, Patrícia acabou de falar, nos identificarmos com a sabedoria divina. E eu cito Jesus para finalizar, que ele sempre dizia, está no Evangelho de João 10:30, para quem gosta de estudar o Evangelho, eu
e o Pai somos um. Quer dizer, ele já tinha alcançado a sabedoria e o pensamento do Pai. Eu deixo você agora encerrar o nosso encontro, né, Patrícia? Um É abraço a isso, Amália. todos. E E convidamos nós vocês para a próxima terça-feira para este novo encontro. Vai ser legal, com certeza. vai ser muito bom, prazeroso, gostoso aprender, falar do Evangelho de Jesus, falar da doutrina espírita, né? Trazendo o pensamento, as orientações de Emmanuel. Vai ser um estudo leve, tranquilo, e que a gente aqui vai comentando a respeito. E vocês que estão nos acompanhando, que irão nos acompanhar, pode deixar suas perguntas, seus comentários, não é? Se gostou, se gosta desse tema, se interessa pelo estudo da doutrina espírita, então curta aí, comenta, compartilha, vamos fazer essa corrente, né, do bem, divulgando a mais pessoas essa doutrina espírita tão consoladora, que nos traz a verdade que o Cristo exemplificou para nós, nos explica, nos relembra dos ensinamentos de Jesus. Então, eu agradeço a Amália, querida, que felicidade estar aqui com você e seguir nesse estudo. Ficamos meses, né, pensando nisso, organizando para ver como que daria certo, e eu estou muito feliz de vocês terem aceito o meu convite e de estar aqui conosco. Será uma experiência muito feliz e agradável para todos nós. E a vocês que nos acompanham, que assistirão posteriormente, nosso abraço carinhoso, afetuoso, nossa gratidão. E nós faremos esse estudo, aqui foi só uma apresentação e uma breve introdução, para começarmos a partir da próxima semana, da próxima terça-feira, né, às 19 horas, começarmos o estudo já do primeiro capítulo. Vamos ver o título, só já a curiosidade nossa, O Espelho da Vida. Então, Emmanuel falando aí da nossa mente como nosso espelho da vida. Então, obrigada, Amália, obrigada a todos, e aguardamos todos vocês até o nosso próximo encontro. Fiquem todos na paz de Jesus. Sem ser.